Paz do Senhor, meus irmãos. Orem por mim, meus irmãos, mais uma vez. Fique sem a oração dos irmãos, sem a ajuda dos irmãos aqui, eu não sou ninguém. Aí Deus ouve a oração dos irmãos, aí o instrumento é usado aqui nas mãos do Espírito Santo. Me coloco debaixo das mãos de Deus para nossa edificação. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, diante desta lição, Senhor, que fala sobre a igreja cheia do Espírito Santo. Me coloco, Senhor Jesus, nas Tuas mãos para falar comigo e falar conosco. Por Tua bondade e misericórdia, Senhor, eu peço a Tua bênção em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje o assunto de hoje fala sobre uma igreja cheia do Espírito Santo. Na lição passada foi dado estudo sobre a igreja fiel à pregação do Evangelho. O Evangelho puro, o Evangelho com entendimento e que com conservação nos princípios da igreja primitiva, conservando-se na doutrina dos apóstolos. E graças a Deus que pelo Espírito Santo ainda temos uma igreja ainda que segue os mesmos padrões, que não mudou, meu irmão. Tudo muda, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra de Deus é para todas as épocas. É para os tempos de Adão, para os tempos da lei, para o período da graça, para as dispensações que virão pela frente, até a consumação do século, e como diz a palavra, ela permanece para sempre no céu. E a palavra quem é? A palavra é Jesus. E lá em João, o capítulo 1 já nos dá essa convicção, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo, quem é o verbo? O verbo é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. E nós vemos, irmãos, nos estudos dessas lições, a necessidade do Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo e de revestimento do Espírito Santo. Nós vemos que, segundo as informações das lições do nosso comentador, que antigamente, na velha dispensação, o Espírito Santo ele era derramado esporadicamente. Eram alguns sacerdotes, os profetas, inclusive no rei Davi, que foi cheio do Espírito Santo. E vemos também a promessa de Joel, que o Senhor disse, através do profeta Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E dá sequência dos fatos, as consequências do derramamento do Espírito Santo. Primeiramente, nós vemos, irmãos, que quando Jesus veio e a plenitude do tempo chegou, e ele começou a ensinar os seus discípulos, deu autoridade aos discípulos, para que com a autoridade no seu nome, eles pudessem impor as mãos sobre os enfermos e os curar. E isso de fato aconteceu, como a Bíblia relata, que os discípulos uma vez foram mandados pelo Senhor e quando voltaram, disseram essas palavras, Senhor, no teu nome até os demônios nos sujeitam. Então eles tinham essa autoridade. Mas quando Jesus ressuscitou, meus irmãos, depois da sua morte, ele chegou e entrou aonde estavam reunidos os discípulos. Ele disse essas palavras,
soprou sobre os seus discípulos e disse: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, o Espírito Santo foi dado aos discípulos e foi aberto a oportunidade de todos aqueles que nascerem de novo receberem o Espírito Santo. Mais uma pergunta: por que os discípulos, eles saíam antes de ter recebido o revestimento de poder e ter orado e demônios serem expulsos e enfermos serem curados? É porque Jesus estava com ele. Jesus dava essa autoridade, e Jesus, tendo autoridade, os demônios sujeitavam, porque quando falava no nome de Jesus, eles temiam. Mas Jesus disse: necessário é que eu vá, mas vos mande o outro Consolador. Está dentro das lições anteriores. E de fato, o Senhor consumou a obra na cruz, a obra redentora, comprovou-se a obra redentora com a sua ressurreição, e depois desse fato ele soprou sobre os discípulos e mandou aguardar que ficassem em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder. E eles continuaram ali até que no dia de Pentecostes desceu do céu o poder do Espírito Santo e eles foram batizados no Espírito Santo e com isso nós entendemos pela palavra que foram revestidos de poder. Por causa de quê, irmão? Por causa da situação que eles iam enfrentar pela frente. O Senhor sabia muito bem o que eles iriam enfrentar e o que os discípulos, após eles, através dos séculos que precederia aquela oportunidade, iriam enfrentar. E nós temos prova disso, que por eles serem cheios e revestidos do poder, não temeram a morte. Não temeram reis e governos que eram contrários à palavra de Deus. E passados também os séculos, nós vemos que muitos homens de Deus, cheios do Espírito Santo, não temeram a morte. Perderam as suas vidas com mortes trágicas, com mortes horríveis, mas revestidos de poder, tiveram coragem de enfrentar essas coisas. Uma coisa, irmão, é ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. E outra coisa é ser revestido do Espírito Santo. Todos nós, quando aceitamos a Cristo, que de fato aceitamos a Cristo, temos a experiência do novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. E a nossa mente é diferente da mente daqueles que não aceitam a Cristo. Aquele que era mau, aquele que tinha prazer no pecado, que faziam coisas que para ele era tão natural. Pelo Espírito Santo, que dá vida ao seu Espírito, que é o canal da qual comunica conosco, pessoa como alma, o que ele faz? Ele começa a nos mostrar o caminho, que ele nos dá luz ao que nós estamos fazendo. E como temos algo de Deus em nosso interior, que é o nosso Espírito, que dá vida à alma e que nos conserva com vida, então o Espírito, como temos nós esse canal, lá do princípio de Adão, como fomos criados para Deus, então no momento em que nós acordamos dessa morte espiritual, nós raciocinamos, falou, opa, o caminho não é esse que eu estou tomando, o caminho é outro. Eu tenho que voltar à presença do meu Deus. E nesse momento o Espírito Santo começa a trabalhar em nossos corações, e vamos trabalhando, e a ponto que nós vamos, nos entregamos através dos anos a Ele, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Que nos acusa nas nossas falhas, que trabalha em nossa mente para nós desejarmos seguir perto do Senhor. E tendo isso, então, tem a promessa do Pai, o batismo no Espírito Santo, que é revestimento de poder. Revestimento de poder para quê? Para pregar o Evangelho, para enfrentar as situações terríveis da vida.
Então precisa desse revestimento, porque senão, meu irmão, em qualquer provazinha, o crente desiste, ele para no caminho. Sem o poder de Deus não sobreviveremos. Na hora da aflição, só a misericórdia de Deus. E aqueles que foram batizados, irmãos, tem que estar sempre procurando o renovo. Porque o batismo é um só batismo. Tanto o batismo nas águas, que é o batismo de sepultamento, de arrependimento, de confissão, como o batismo no Espírito Santo, é uma vez só. O crente é batizado uma vez só. E muitos não são batizados. Deus sabe o porquê. Não é falta de fé, às vezes é falta de fé. E às vezes Deus sabe o porquê. Mas nem por isso deixa de ser salvo. Porque a salvação é um dom de Deus. Diz a palavra do Senhor, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas esse revestimento de poder é para enfrentar as situações terríveis. Como alguém que entrou em um país, entrou uns homens do mal dentro de uma igreja e perguntou dentro da igreja, quantos crentes tem aqui? Aqueles que não são crentes podem sair daqui de dentro. E saiu um bom número de pessoas. E eram todos crentes do lugar. E eles com a arma para matar mesmo. Então eles viam que iam morrer, nós vamos morrer. Um grande número saiu. E eram autoridades, né, do local, autoridades não permitiam culto. Então, nós estamos desobedecendo às nossas autoridades. Então, os obedientes às autoridades, segundo as leis que existiam naquele país, levantaram e saíram. Mas ficou uma meia dúzia de crentes ali. Aí, quando saíram todos, não tem ninguém mais que vai sair? Falou, não temos. Então, todos esperavam morrer. Ele falou, não, nós não vamos matar vocês, porque nós queríamos saber quem eram os verdadeiros crentes fiéis ao Senhor. E vocês permaneceram, porque nós também somos crentes em Jesus. Entendeu, meus irmãos? Então, nessa hora, é na hora da prova que provamos se somos revestidos de poder de Deus ou não. Então, há necessidade do batismo com o Espírito Santo de revestimento de poder. Temos a autoridade do Senhor. Qualquer um de nós temos, desde que nós temos uma vida santa, desde que nós temos uma vida consagrada ao Senhor, diante de Deus, nós temos essa autoridade de chegar no endemoniado e falar, sai dele em nome de Jesus. Mas temos que ter a autoridade do Espírito Santo. E o que é vem a ser a autoridade do Espírito Santo? É como a comparação de um policial. O homem, ele tem 2 metros de altura. É um homem que pode carregar 200 quilos nos braços. E o policial é um pequenininho de 1,5 metro. E ele chega nesse homem grande e você está preso. Você está preso. Pela lei você está preso. Não adianta o homem bater nele, querer destruir ele. Ele, se for um homem que tem entendimento, ele fala assim, eu estou sujeito a essa autoridade. E aquele pequenininho prende aquele grande homem. Assim somos nós, irmãos, com o Espírito Santo nós temos autoridade. Porque inimigo maior do que todos, inimigo forte, como diz a palavra de Deus, é o diabo. E quem somos nós em força e poder, entre aspas, diante de Satanás? Porque nenhum anjo ousou dizer para ele palavra de maldição, mas apelou para o Senhor e diz, o Senhor te repreenda. Então, meus irmãos, mas quando nós temos a autoridade do Espírito Santo, os demônios nos sujeitam. E só temos que ter um coração preparado para isso. Porque o Espírito Santo não usa vaso sujo. O vaso do crente, se estiver sujo, vai passar vergonha. Como aqueles jovens que foram expulsados do demônio em nome de Paulo, de Jesus que Paulo prega.
passa vergonha. Os demônios desafiou. Com que autoridade você veio me prender? Dá os documentos seus, dá as suas credenciais, que você é um policial, em outras palavras. Mas não adianta. Eu chegar numa pessoa, você está preso, viu? Está preso e não dá. Qual é a tua autoridade para isso? Eu não posso fazer. Embora tenha uma brecha na lei que eu posso até prender um elemento, mas quem tem que levar preso é o policial, não eu. Assim é nós diante de Deus, diante do revestimento de poder. Somos crentes, estamos na igreja todo dia, mas nem todos estão revestidos de poder. E tem uma coisa, irmãos, e nem todo crente é nascido de novo. Infelizmente, irmãos, existe hoje muitos lugares que a pessoa sai do mundo e vem para a igreja e não há mudança de vida. Venha como está e fica do jeito que você está. Está dizendo claramente isso. Mas quando há um novo nascimento, meus irmãos, muda tudo na vida. É radical, meu irmão. Não fica brechinha no mundo para aqueles. Ah, mas uma coisinha pequenininha não tem problema. Não fica. Não fica, porque quando o morto morre para o mundo, que é um novo nascimento, é como a morte física. O elemento que morreu, não fica um resquício de nada desta vida. O exemplo é esse, daqueles que nascem de novo. Aí depois de ter nascido de novo, aí vem, meu irmão, a árvore que começa a dar fruto, e Jesus precisa estar limpando a árvore, porque, infelizmente, ainda, por enquanto, nós estamos aqui neste mundo e estamos aqui passíveis de sermos contaminados pelos parasitas, pelos fungos do pecado. Mas o crente que é cheio do Espírito Santo, ele tem sensibilidade. E ele tendo sensibilidade, ele percebe quando a picada do inseto do pecado deu nele, ele sente, então ele procura o remédio. Ele vai aos pés de Cristo, clama ao Senhor, nosso Pai Celestial, que o cure, e em nome de Jesus, a enfermidade do pecado é tirada. Então, irmãos, a lição fala, uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando a igreja é cheia do Espírito Santo, como ali em Atos capítulo 4, depois que de ter acontecido aqueles milagres e outros fatos de que o Senhor tinha feito, os irmãos começaram a orar ao Senhor. Oraram ao Senhor. Depois de ter orado ao Senhor unanimemente, que nós vamos estudar, falar o que é sobre esse unanimemente, foi quando o Senhor ouviu a oração e derramou sobre eles o poder do Espírito Santo. Glória a Deus. A palavra diz que era o coração, um só o coração e a alma daqueles que criam. Muito bem. A verdade prática, como já foi lida, diz aqui, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, acabamos de dizer. Ora com poder, quer dizer, tem autoridade e ousa no testemunho cristão. A igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições. Mas quando se fala em aflições, o que nós pensamos? É perseguição do Estado, é perseguição no trabalho. É tudo isso sim, meus irmãos. Mas a igreja cheia do Espírito Santo suporta as aflições que passa até no meio dos próprios irmãos. Porque no meio dos próprios irmãos, tem aqueles irmãos que sofrem ainda as enfermidades do pecado. E as enfermidades do pecado são essas: desprezo, orgulho, preconceito, murmuração e até calúnia, irmãos.
E a calúnia é as piores das coisas que existem. O que é calúnia? Calúnia é um falso testemunho. É uma invenção. Eu invento algo de um irmão para outro irmão ou para uma irmã, e eu jogo aquele irmão contra esse irmão que eu inventei qualquer coisa. Aí eu já fui inimigo e eu não tenho mais uma turma de inimigos. Então esse irmão que é um servo de Deus, que faz parte dessa verdadeira igreja, começa a sofrer essas aflições. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele tem condição de suportar. Ele não vai amaldiçoar, ele não vai murmurar, ele não vai ficar inimigo. Ele vai orar para o Senhor, para que aquela pessoa sare daquele mal entendido, daquela má compreensão, daquele mau conceito e daquela má audição que ele ouviu em detrimento, aliás, em desfazer a boa amizade e a conduta daquele cristão. A igreja cheia do Espírito Santo. Mas quando falta esse enchimento do poder, do conhecimento do Espírito Santo, que vem através do conhecimento da palavra, a pessoa se esvazia. O elemento até foi batizado no Espírito Santo, mas por ele não se alimentar da palavra e não procurar se encher, que é a palavra, que é alimento, que vai enchendo, ele vai se tornando fraco e vai começando a dar ouvido a palavras que não condiz com a palavra do Senhor. Então é isso que acontece na vida. Mas quando a igreja é cheia do Espírito Santo, ela tem condição de suportar todas as aflições. E outra coisa, quando ela ora com poder, porque ela tem autoridade. Eu estava orando aqui agora, estava lembrando, eu falei, Senhor, tudo tem um preparo. Não adianta eu chegar aqui agora, ministrar a lição e orar ali 2 minutinhos. Não vai resolver, meu irmão. Eu tenho que ter um preparo. A igreja cheia do Espírito Santo, antes de ela vir para cá, antes de ela tomar qualquer atitude, ela tem um preparo. Ela se prepara antes. Antes da pessoa ir para o trabalho, o que ele faz? Ele não se prepara. Antes dele ir, ele não se alimenta, ele não põe a sua vestimenta. Tudo isso tem que ter um preparo. E ter um preparo de um pequeno tempo e ter um preparo de maior tempo. Antes de sair para o campo missionário, tem que ter um preparo. E dentro desse preparo, tem que ter o preparo dos preparos, que é a oração. Então devemos orar. Orar na última hora, às vezes, nem sempre dá tempo. Oração de última hora é uma oração de emergência. Quando estamos em perigo, clamamos ao Senhor, dizendo, Senhor, tenha misericórdia. Na hora vem a misericórdia. Mas mesmo assim, meus irmãos, com tudo isso, temos que nos preparar, viver em constante de oração, ter reserva de oração. Tudo tem que ter reserva. Mas por que eu preciso orar? Por que eu preciso me encher do Espírito Santo? Exatamente para essas horas difíceis, que não sabemos que vamos enfrentar amanhã. Os apóstolos, antes de serem presos, eles tiveram preparo, foram revestidos de poder. Paulo e Silas lá na prisão, que estavam lá na prisão, antes de forem, tiveram preparo, foram cheios. E por eles, cheios do Espírito Santo, na hora da aflição, eles puderam cantar e louvar ao Senhor. Uma pergunta para nós, será que nós faremos isso em menos coisas do que essa? Então, a verdadeira igreja se manifesta com o poder de Deus nessas horas de provação. É na hora da prova que nós mostramos aquilo que nós somos. É bonito cantar, é bonito pregar, é bonito estar até aqui, viu? Mas na hora
de fazer como fez o apóstolo Paulo, sabendo que algumas horas o pescoço seria cortado, e escrever carta à igreja, aconselhando a igreja a permanecer e dizer assim: eu estou sendo oferecido como sacrifício ao Senhor, e o que me resta agora, a coroa da justiça, o qual o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também àqueles que amam a sua vida. Então tem que ter preparo. Porque, irmãos, sem poder, sem unção do Espírito Santo, é meramente cântico, é meramente pregação. É como uma mulher que faz a comida, que, mais uma vez repetindo, que põe na comida na mesa com todo bom tempero. Todo tempero, todas as iguarias, e põe na mesa e dá para o esposo comer, ou para o visitante comer, ou para os filhos. Aí quando chega na hora de servir, a comida está fria. Não tem sabor, irmão. Que o que dá sabor ao alimento é o calor. Calor, isso é unção do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? E a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava desafios, irmãos, mas não enfrentava desafios com murmuração, nem reclamação e nem com fuga da sua responsabilidade. Mas ela enfrentava com perseverança, tinha convicção. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é vida. É vida, o único evangelho que produz vida é o evangelho de Jesus Cristo. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tem uma passagem que diz: e aqueles que creem em mim, rios de água viva correrão no seu interior. É o único que pode garantir a perseverança, desde que estejamos cheios do Espírito Santo e, em muitas situações, revestido desse poder. Enfrentou os desafios. Os heróis da fé ali em Hebreus 12, né? É 11, é o 12 que fala que pela fé muitos morreram. Perderam, foram confiscados todos os seus bens. Certo que a fé também salvou alguns das fornalhas, das prisões. Uns foram salvos e outros foram mortos. Pela fé, porque o evangelho que a eles foram pregados é o evangelho de vida. E eles perseveraram, ainda que eu perca meu pai, minha mãe, meus filhos. Eu tenho convicção de que esse evangelho produz vida. Outra coisa, na oração, meu irmão. Além de oração, ele tinha ousadia para sair. Oravam e com coragem saíam. Saía sem medo. Porque eles tinham convicção, eles tinham autoridade, tinham poder. Eu vou sair. Eu vou sair à missão. Vou entrar naquele lugar ali terrível, porque o Senhor me mandou, e eu tenho carta para isso aí. Então eu vou até lá. E vou orar ao Senhor com ousadia. E tudo isso, irmão, diante das perseguições, eles não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus. E às vezes, irmão, na vida do crente, a luta é boa, viu, irmão? Deus tudo manda, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Aí não diz alguma coisa, não, é todas as coisas. E tem crentes que precisam passar por luta, por tribulação, por dificuldade, porque isso aí contribui para o bem. Porque tem motivo de buscar a Deus, embora alguns desistem, né? Quando vem na primeira luta, abandona o Senhor. Na hora que mais precisa de Jesus, põe Jesus fora de casa. Muitos acontece isso aí. Mas a exemplo dessa igreja primitiva, que nós devemos correr esse exemplo e seguir esse caminho, nós temos que continuar no caminho e não recuar. E diante das dificuldades,
devemos buscar mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão. Lá na frente vamos entrar assim de unanimidade. E na comunhão e na oração. Porque é o Espírito Santo que capacita-nos. Irmão, nós sem Jesus não somos nada. Não somos nada, irmão. Não adianta eu chegar aqui e dizer, eu preguei, eu fiz, e quando eu orei, e quando eu impus a mão, o Senhor curou. Irmão, não adianta nada, irmão. Se o Espírito Santo não for conosco, nós somos apenas instrumento. Quem toca o instrumento sabe. Nós temos aqui um músico muito bom, graças a Deus, está diante de mim. É um professor para mim. E toca aquele instrumento dele que é parecido com o meu. E aquele instrumento, depois que acaba de ser executado, como foi executado algumas vezes aqui, nós vemos, irmão, que ele colocou o instrumento lá, o instrumento continuou o mesmo. Vai eu tocar o instrumento e fazer o que ele faz. Mas nem por isso o instrumento diminuiu nem aumentou, era o executor. Nas mãos do bom executor, o instrumento emite um som. E que Deus nos ajude a ser um instrumento usado nas mãos do bom executor, o Espírito Santo. Somos instrumento, irmão. Toda honra, glória e louvor pertence a Ele. Sentimos-nos felizes, o instrumento se sente feliz, porque alguém pegou o instrumento, e se alguém tomar o instrumento de novo, falou para alguém, tocou esse instrumento. Quem foi que tocou? Alguma coisa acontecendo, que coisa maravilhosa. Quem é esse? Olha, quem é o instrumento? Quem é? Quem foi o executor? Qual foi o som? Quando Jesus, irmão, quando o Espírito Santo usou Jesus Cristo e encheu do Espírito Santo, todos falavam, todos ensinavam. Os fariseus, os sacerdotes, eram os professores excelentes no ensino. Pregavam e até a multidão se calava. Mas faltava o poder do Espírito Santo em alguns. Mas mesmo esse alguns não tinha a plenitude do Espírito Santo em si. Mas quando Jesus falava, que veio lá de Nazaré, aquele homem sem parecer, sem formosura, um homem simples, mas quando ele falava, alguém disse assim, nunca ouvimos nenhum homem falar como este homem. Quando é cheio do Espírito Santo. Mas Jesus nunca se exaltou. Tudo ele falava, Pai, glorifica teu filho. E nós aprendemos na lição passada, que quando ele falava de glorificação do seu filho, ele falou, Senhor, esclareça ao mundo a obra que tu me deste. Para isso eu vim. Para isso eu vim aqui. Glorifica teu filho, Senhor. Mostra ao mundo, Senhor, que o plano da salvação que tu preparaste está sendo consumado, Senhor. Glorifica-me. Não era a exaltação, era a satisfação que, como servo que tomou a forma de servo, de apresentar ao mundo, o mundo reconhecer que ele era o Senhor. Então, a necessidade de sermos cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que resplandeça a vossa luz diante dos homens, que quando alguém olhar para nós, não vê o homem, mas vê a aparência de Cristo Jesus em nossa vida. É isso, irmãos. Por isso que não podemos nos orgulhar de nada. Cantamos bem, glória a Deus, é o instrumento. Pregamos bem, glória a Deus. Dirigimos bem, glória a Deus. Trabalhamos bem com as crianças, glória a Deus. Oh, meu irmão, que trabalho maravilhoso, que coisa maravilhosa, que som bonito daquele instrumento. Aí o irmão olha assim e fala, é verdade, irmão. Pregaste muito bem, meu irmão, palavra, olha. Aí o tal, que é cheio do Espírito Santo, que reconhece, sabe por que disso, irmão? É porque eu devo a cruz, que se não fosse a cruz, se não fosse o Calvário,
Aonde nós estaríamos agora? Eu digo meu irmão, que eu conheço a minha família, eu sei mais ou menos a história do passado. Se não fosse a misericórdia de Deus, não estaria aqui hoje, servindo aos irmãos. E nós não estaríamos aqui. E nós agradecemos a Deus, porque a igreja primitiva orou, foi cheia do Espírito Santo. E quando ela orou, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciava a palavra de Deus, Atos 4:31, e com isso aí, foram cheios, anunciava com ousadia a palavra de Deus, e a palavra de Deus veio de século em século, e chegou até nós aqui hoje. Por causa de quê? Porque alguém orou por nós. Nossos antepassados orou por nós. E a nossa maior alegria, que o Rei dos Reis e o Senhor do Senhor hoje, o Todo-Poderoso, sentado à direita de Deus, ele orou, dizendo essas palavras: não rogo somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de crer em mim. Muito bem. Vamos lá, meu irmão. Então nós veremos, irmão, que a igreja cheia do Espírito Santo se comporta a partir do capítulo 4, versículo 24 e 21 do livro de Atos, né? Que os irmãos já leram. Encontramos as principais marcas que caracterizam a igreja de Jesus. A perseverança. Uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo em meio ao fogo da provação. Está aí o primeiro ali na introdução. Muitos não estão perseverando, irmãos. Tem pessoas que têm vergonha até de dizer que é crente. Tem, irmãos. Tem pessoas, eu vou aqui ironizar aqui, que é capaz de chegar no espelho de manhã e olhar. Eu estou parecendo crente, eu não posso. Eu vou modificar para ninguém perceber que eu sou crente. Tem sim. Entra no meio do mundo e ninguém sabe, passa meses, anos, não sabe que é crente. Fala igual ao mundo, anda igual ao mundo, tudo que o mundo faz, e ainda assenta na roda dos escarnecedores, senta nas rodas dos pecadores. Tem tudo isso, tem pessoas assim. Então está aqui, meu irmão. Não perseveram na fé. Nós vamos dizer que o tal é salvo? Não é, meu irmão, porque não falta perseverança. Salvação é responsabilidade. Nós entramos no céu à força, que diz porfiar e entrar pela porta estreita. Mas não é forçado que nós entramos. A porta está aberta, o caminho está aberto. É nós que entramos nele. Se chama livre-arbítrio que Deus nos deu. É nós que escolhemos o caminho. Mas a igreja cheia do Espírito Santo, ela persevera e por ela ser perseverante, ela medita na palavra e essa palavra capacita para testemunho da sua fé, mesmo em meio do fogo da provação. Muitos chegam no emprego e o emprego fala: qual a sua religião? Eu sou evangélico. Chega, mas eu sou crente em Jesus. Se perguntar qual a denominação, ele pertence à denominação tal. Precisa ser cheio do Espírito Santo. Porque se não formos, nega a fé. Pedro tinha autoridade, e ele sabia, tinha coragem, cortou até a orelha de um homem, mas quando chegou na hora da prova, que viu Jesus ali naquela situação, o que ele fez? Chegou até a praguejar o próprio Jesus. E dizer mesmo: não conheço, não vi que eu falar, nunca vi esse homem.
E ainda que o testemunho de vida que ele tinha falava para ele, olha, a tua vida te denuncia, viu? Você se esconde que você é crente, viu, Pedro? Mas o teu comportamento é assim, assim, assim. Não, eu não sou, não. Faltava o quê? Revestimento de poder e ser cheio do Espírito Santo. Tinha o Espírito Santo, tinha autoridade, mas precisava ser cheio. Mas logo após, irmãos, que foi revestido de poder, que ficou ali, ele teve coragem. E não temeu mesmo. Quando alguém chegou aqui no capítulo aqui que está aqui dizendo, vocês não falem mais nesse evangelho, nesse Cristo. E eram os sacerdotes, irmãos. Tinha que obedecer aos líderes religiosos. Nós temos que obedecer. Tinha que obedecer, sim, minha irmã. Amém, temos que obedecer. Mas segundo a palavra de Deus. E ele então, entendendo, revestido de poder, que o próprio Jesus viu, que ele falou, nós tocamos no verbo da vida, nós vimos nos nossos olhos, recebemos, ele vimos, nos deu poder. E agora vocês que são líderes religiosos, quer que nós paramos de falar? Não, importa mais obedecer a Deus do que ao homem. Analise as coisas, aquilo que vem, principalmente nos dias de hoje, de muitas heresias, que vem, que é o contrário à palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter, ainda que chega no fogo da provação, não desista. Tem crentes, irmãos, que inocentemente são excluídos da igreja, por causa de calúnias. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele continua fiel, falando, não importa. Ainda que o fiel da balança antiga era arrancado e jogado no lixo, quem encontrava lá no lixo, isso aqui é um fiel de uma balança. Permanece fiel, continua fiel. Muito bom. Suporta provações, por causa de quê? Porque ela é cheia do Espírito Santo. Ela renuncia o seu próprio bem-estar, não aceita ficar na zona de conforto, verdade. Há muito mais ainda do que Daniel, aqueles 3 jovens. Zona de conforto, irmãos. Zona de conforto para eles. Vocês vão comer comida do rei, beber a bebida do rei, viver nos aposentos como aposentos do rei. Olha, vocês têm tudo aqui. Isso sem nenhuma exigência, sem nenhuma ameaça. Foi só uma promessa. Vocês são cativos, vocês vieram para cá, vocês são privilegiados do rei, porque vocês são os melhores. Então vocês façam assim, assim, assim. Zona de conforto. Eu estou aqui em Babilônia, né? É Babilônia. Um dia eu troquei Egito aqui por Babilônia, viu? Mas é Babilônia, né? Estamos aqui, estamos bem. Vamos servir a Deus aqui. Mas eles tinham a palavra e tinham o Espírito Santo dentro de si, que trabalhava de outra forma no coração. Falou, não, nós não queremos. Nós aprendemos lá e vamos continuar naquilo que nós aprendemos. Estamos longe, já se passou algum tempo, mas nós temos raízes, nós somos fundamentados naquilo que é princípio, e aquilo que é princípio de ontem é o mesmo princípio de hoje. E será o mesmo princípio, porque a palavra de Deus não muda. Muito bem. E assim, meus irmãos, a igreja, por causa do evangelho, ela renuncia ao seu próprio bem-estar e não aceita ficar na zona de conforto. Só tem uma coisa, irmão. Sem a capacitação do Espírito, o corpo de Cristo não suporta as provas para cumprir sua missão no mundo. Por isso nós devemos, irmão, nos capacitar, nos unir, ter um propósito que nós vamos ver aqui na frente. Uma igreja perseverante, irmão, está no tópico primeiro ali, suporta o sofrimento. Olha aqui, irmãos, fala que após a sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos. São levados presos.
Posteriormente ameaçaram por pregar o nome de Jesus, que nós já citamos. Foi dito que eles não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara. Mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Nós temos que estar dispostos a pagar o preço de ordens que não convêm à palavra de Deus. Se você não deixar de ser crente, nós vamos tomar todos os teus bens. Perder os seus bens. Se você não negar esse Cristo que você fala aqui dentro desta nação, que não pode, não estou dizendo aqui no Brasil, mas é fatos acontecidos e há tempos, há séculos passados em outros lugares, que não se podia pregar. Inclusive, você era um menino diante de um pai, de uma família, por isso você pegou, vocês negam, nós vamos matar o seu filho. Olha a dor da mãe e do pai, sabendo que os policiais iam matar, porque a perseguição matava mesmo. E o pai e a mãe aqui clamando, porque amava o filho, e o filhinho ali chorando, ali sabendo que iam matar, iam cortar a fio de espada o pescoço daquela criança. E quando chegou o momento, a história fala isso, quando chegou o momento de grande, que eles não suportavam mais, que eles iam negando a fé, o filho gritou, falou, pai, mãe, se vocês fizeram isso, nunca mais me considero como filho, porque assim eu não vou considerar vocês como pais. Não neguem. Entendeu, meus irmãos? É o que está escrito aqui, meus irmãos. Não, eles estavam dispostos a pagar o preço de não seguir, eles suportariam tudo por amor a Jesus. O nosso amor a Jesus é demonstrado aí, na hora da prova. Vivemos num país livre, que até abusamos da nossa liberdade. Existe até abuso de liberdade religiosa. Mas vai lá em países que é proibido falar de Jesus. Nossos irmãos que estão presos em cadeias, como um perigo para as nações. E eles não negam a fé. Mas quanto aqui, basta... Quantos em alguma parte do mundo? Por que não dizer aqui também? Muitos vão acontecer, basta uma ordem. E eles negarão a fé, deixarão de seguir a Cristo. Mas a igreja de Jesus, irmão, ela permanece fiel e triunfante. Porque diz a palavra do Senhor que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Não prevalece. Muito bem. Outra coisa, irmãos, suporta o sofrimento. A igreja, e nós somos parte da igreja, somos um corpo. E nós temos ciência de que somos corpo ou não, suportaríamos ou não. Essa igreja invisível que ninguém sabe quem é. Só no dia do arrebatamento, no dia de Cristo, nós vamos saber quem é essa igreja. Ela não negociava os seus valores. Quando a classe, a elite sacerdotal, evangélica no caso lá, intimou os apóstolos, eles deram ordem expressa para eles não falassem, eles citou essa passagem de Atos 4,19. Julgai vós se é justo diante de Deus ir vós antes a vós do que a Deus? De forma nenhuma. Eles afirmaram que não negociaria sua fé. Não abririam mão de valores da fé que havia recebido, pois eles são inegociáveis. Mas da marca de uma igreja que perdeu ou está perdendo o poder do Espírito Santo é a sua aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Então, Igreja de Jesus, não podemos perder e praticar coisas que não agradam a Jesus. Não podemos admitir em nosso ser algo que contradiz os nossos estatutos.
Os estatutos têm valor, irmão, diante de Deus. É os estatutos da igreja tal. Obedeça os estatutos. Lembra, só lembrando os irmãos, dá uma olhadinha lá, procura ler sobre os recabitas. Os recabitas recebeu de Recabe seu pai um estatuto de não construir em casa e de não beber em vinhos. E o Senhor fez um teste com Jeremias, mostrando para Jeremias quem eram os recabitas e quem era o seu povo. Vai lá, Jeremias, faz os recabitas beber vinho, leva uma taça de vinho e faça eles beber vinhos. Jeremias encheu a taça de vinho e levou para lá. Falou, opa, está chegando aqui o grande homem de Deus. Oh, está chegando aqui. E agora? Toma vinho, recabitas. Toma vinho. Não, mas é uma autoridade religiosa, é um profeta, está mandando tomar vinho. Eu posso tomar vinho. Não é um profeta que está mandando, é uma autoridade. Até os reis sujeitavam essa autoridade. Então vamos beber vinho. Falando, não, nós não vamos beber vinho, não. Nosso pai Recabe disse, tinha passado mais de 200 anos, mais ou menos isso aí, para nós não construir casa e nem beber vinho. Mas toma vinho. Não, não tomamos. Por quê? Porque o nosso pai Recabe disse para não tomar vinho e nós não vamos beber. Aí Jeremias voltou com a taça de vinho. O Senhor chamou Jeremias. Jeremias, em outras palavras, né? Eles tomaram vinho? Ele falou, não tomou, por quê? Porque ele disse que o pai deles lá disse que para não tomar vinho. E até hoje eles não tomam vinho. Está vendo, Jeremias? O pai dele obedeceu o seu estatuto de não tomar vinho. Mesmo que você, um profeta meu, estou dizendo isso em outras palavras, foi lá e fez e beber, eles não ouviram, porque eles obedeceram o estatuto. E porque eles obedeceram, não faltará varão na casa dos recabitas. Mas, no entanto, você vê o meu povo aqui, estabeleci lei, tudo para o bem deles, não me obedecem. Mas tem uma desculpa, né, irmão? Tinha lei, desculpa, entre aspas, para ser obedecida. E quando o homem não ouve por o Espírito, ele ouve pela razão. Para isso Deus deu razão a ele. Ele é diferente dos animais irracionais. E ele tem livre-arbítrio, tem raciocínio, tem inteligência para discernir entre o certo e o errado, para obedecer e não obedecer. Mas com tudo isso, eles podiam ter raciocínio, falando, nós vamos obedecer, mas não quiseram. E por causa disso receberam a punição. Então, meus irmãos, os estatutos são válidos diante de Deus. Não importa se concordamos ou não. Importante é, como diz a palavra de Samuel, melhor é obedecer do que sacrificar. E se está achando dificuldade em obedecer, ora a Deus. Porque Ele quebranta, Ele tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. E Ele trabalha na mente, onde que o diabo quer mais trabalhar. E a nossa mente, pelo Espírito Santo, é fechada para Satanás. É aberta pelo Espírito Santo para nós fazer a vontade do nosso Deus. E outra coisa, irmão, ele está convicto de sua fé. Olha, irmão, quanta coisa aparece para atrapalhar a nossa fé, irmão. Quanto tempo fala que Jesus vem? Mais de 2000 anos. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem e nunca veio. E quanta gente saiu da igreja? Porque Jesus não veio. Mas Ele virá. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova e a certeza daquilo que se não vê. E nós vivemos em esperança. Se nós esperamos aquilo que não vemos, não é esperança. Mas nós temos uma esperança. E a nossa fé é inegociável. Ele está convicto. Está convicto da nossa fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam suas obras.
Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que Filipe fazia. Então tem que ter sinais também. Tem que ter sinais. Até um dia desses eu estava falando com um pastor aqui sobre sinais. Precisava haver sinais no nosso meio para que o povo se despertasse. Mas a igreja, irmãos, com sinais ou com sinais, a nossa fé, ela continua. Porque se não está vendo sinais aqui, está vendo sinais em outro lugar. E às vezes o testemunho de sinais nos edifica. Alguém já disse que Deus é plenamente obedecido no céu porque lá ele é visto, enquanto na terra muitas vezes desobedecido por ser apenas ouvido. No entanto, a igreja cheia do Espírito Santo não apenas proclama a palavra, mas também manifesta as obras de Deus. Manifesta as obras de Deus e nós vemos em nosso meio, irmão. Jesus Cristo ainda cura, batiza no Espírito Santo, liberta e transforma pecadores. Pelo poder do Espírito Santo. Ele sabe como trabalhar em nossas vidas. Glória a Deus. A igreja, aí que nós entramos aqui, a igreja que ora com poder, orando com propósito. Temos um propósito aqui em Vila Ema, pelo nosso pastor, de ganhar almas. Mas será que esse propósito é de todos nós? Diga para você mesmo, está orando para que o Senhor salve almas aqui? E muitos estão orando, eu não sei. E muitos não estão orando. Agora eu faço uma pergunta, tanto para aqueles que estão orando e os que não estão orando. Estamos buscando as almas? Porque não adianta eu orar aqui em voz alta, né, para orar pelos irmãos aqui. Oh, Senhor Jesus, salva a alma neste lugar. Senhor, salva a alma. Salva a alma. O Senhor responde, eu estou aqui para salvar, sim, é claro. Eu já te ouvi. Eu estou aqui, salva a alma. Eu não te falei que eu estou aqui para salvar. Vai buscar as almas. Como é que eu vou salvar a alma se você não vai buscar? Eu vou ressuscitar Lázaro, sim. Eu vou sim ressuscitar Lázaro, viu? Eu vou ressuscitar. Fica diante da pedra lá. Mas o teu trabalho você tem que fazer. Vai lá e remova a pedra. Nós temos, irmão, que buscar as almas. Trazer aqui. E outra coisa, quando a alma entrar aqui, pela palavra de poder de nós, cheio do Espírito Santo, já houve a conversão dela, lá. E quando ela já vem de lá para cá, ela diante da igreja, diante do povo de Deus, ela vai fazer a sua confissão de fé. Tem muitos pregadores, irmãos, que pregam assim. Eu quando preguei lá, 20 almas se converteu a Cristo. Eu quando preguei lá em tal lugar, 30 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Eu quando irmão? Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é eu não. Aquela história do jumentinho que os irmãos sabem, né, que depois quis entrar lá depois, ninguém ligou para ele não. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós temos que orar com um propósito sobre a oração, sobre ganhar a alma, sobre ser cheio do Espírito Santo. Oração com um propósito. Quando o pastor, irmão, vamos orar com um propósito aqui, a favor de um irmão que está enfermo, todos oram. Dirija a oração, Senhor, o irmão fulano está enfermo, o Senhor cura a enfermidade. E o Senhor cura? O Senhor cura a enfermidade. Nós vemos lá que quando Pedro estava preso, né? A igreja estava lá na casa, estavam unidos, estavam orando ao Senhor. E todos unanimemente, num coração só, num só propósito, orava. E o Senhor foi lá e soltou a Pedro.
Se nós aqui em Vila Ema tivermos um propósito de orarmos ao Senhor, o Senhor pode fazer grandes coisas a nós aqui. Por isso nós somos despertados pela escola dominical a orarmos ao Senhor. Mas, irmãos, nós somos em pequeno número, em pequeno grupo, irmãos. Tudo bem, é esse pequeno grupo mesmo, que orando o Senhor fará maravilha. Elias era menos do que 2, era um só. E quando ele orou, o que aconteceu? 3 anos sem chuva. E quando ele orou, houve chuva. E assim, irmãos, orando com propósito, orando unanimemente, irmão. Quer dizer, unidos, em concordância. E essa palavra que significa grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Isso mostra que havia unidade e concordância na oração. A igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças, entende que a unidade não significa que todos são iguais. Está vendo? Há crentes mais experientes, outros ainda estarão aprendendo, há aqueles que são maduros na fé e há os que estão amadurecendo no caminho. Mas nada disso impede que a igreja una buscando a Deus com o mesmo propósito. Aqui dentro tem um irmão que está com a paralisia na perna, por exemplo, e, por exemplo, aqui tem médicos, tem cientista e tem o caipira, o roceiro lá que não entende nada. Vamos orar pela irmã fulana que está com um problema na sua perna. Unânime, a igreja cheia do Espírito Santo. Aquele irmão que é um cientista, que é um médico de primeira, ele vai orar usando aquela linguagem da medicina, aquela linguagem da ciência. Entra lá naqueles lugares do cérebro que eu nem sei dizer o nome, que a gente não entende. Ora ao Senhor, propósito. E o caipira fala, Senhor, vai lá, cura a perna daquela irmã, daquele irmão que está lá machucado, Senhor, cura lá, Senhor, faz aquela perna movimentar. Tanto aquele de lá, como aquele daqui, orando unanimemente. E o Senhor nosso Deus, que é soberano, que é sabedor de todas as coisas, ouve a oração daquele, ouve a oração desse, e o enfermo é curado. A igreja cheia do Espírito Santo, ela ora unida. Se determinadas orações não são respondidas, irmãos, está faltando união na oração. Por isso precisamos deixar, meus irmãos, todo preconceito, toda queixa, todo o apontar de dedo, irmãos. Lembramos-nos, isso é palavra exortativa para nós. Não estamos acusando aqui ninguém, mas é palavra exortativa para nós. Lembremos-nos que nós somos feitos do mesmo material, do mesmo barro. Como diz a palavra do Senhor Davi, eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Somos todos filhos de Adão, todos pecadores. Por isso que o Senhor mandou a salvação e nos mandou encher do Espírito Santo, para que não olhamos mais essas fraquezas, porque enquanto estamos aqui com esse corpo do pecado, estamos sujeitos a todas essas coisas. Olhando para Jesus, a irmã é imperfeita, o irmão é imperfeito, o irmão tem falha, o irmão tem falha, o irmão tem falha, tem falha. É bênção de Deus olhar a falha do outro quando nós oramos e intercedemos por ele. Tem lugares no corpo que você não consegue ver o cisco, irmão. Você não tem olho nas costas. Mas o teu irmão viu o cisco nas tuas costas. Ele tira. E se ele vê e deixar, é negligência. Então nós temos que ter esse cuidado. Já deu hora já, meus irmãos? Ainda não, né? Vai dar hora, né? Então, meus irmãos, a igreja, ela faz isso, a igreja, irmão. Ela ora em unidade.
Então, porque tem crentes mais experientes, uns que têm mais conhecimento, outros menos, mas o Senhor ouve quando ela está cheia do Espírito Santo. E quando está cheia do Espírito Santo, o pensamento é um só. Cheia do Espírito Santo, produz o fruto do Espírito, que é gozo, paz, mansidão, amor. E assim, infinidades de frutos do Espírito. Porque ali cita aquela quantidade, mas o fruto do Espírito, tudo aquilo que é de bom, aquilo que vem de Deus. E cheia do Espírito Santo não tem lugar para a carne. Que nós vemos a obra da carne, o que é. Que é todas aquelas coisas que está escrito na palavra de Deus. Orando fundamentado na palavra de Deus, irmãos. Olha aqui. Ao orarem o crente, citaram o Salmo do capítulo 2, versículo 2, que disseste pela boca de Davi teu servo. Porque blamaram a gente, os povos passaram coisas vãs. Então os irmãos, quando oraram ali, quando estavam sendo perseguidos, eles citaram essas coisas. Não basta orar. É preciso orar tornando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado e orar crendo e afirmando as suas verdades. Senhor, eu estou aqui orando a favor da tua igreja, a favor das almas, porque eu creio na tua palavra. Eu creio, Senhor. Estou orando a favor daquele que está enfermo, porque eu creio. Eu creio, Senhor. Embora tu não queira responder, porque tu és soberano, tu sabes, mas eu creio. Jesus não está curando, Jesus não está, mas eu creio que ele cura, que ele faz. Ainda que não cura. Mas eu creio e continuaremos crendo, irmãos, que ele faz. Jesus ressuscita morto ainda hoje. Jesus cura paralítico ainda hoje. Dá vista cego. Não existe enfermidade que Deus não cura. Até dor de cabeça ele cura. Tudo ele cura, irmão. E desde que nós sejamos fundamentados na palavra. Orando de acordo com a palavra, porque tem oração que não é de acordo com a palavra. Tem aquela oração de ódio, né? Mata mesmo, Senhor. Quebra as pernas. Põe na cama. Oh, que ódio. Ainda fala. Ainda olha para a pessoa e diz assim, eu vou te colocar debaixo do meu joelho. Irmão. Deus não ouve essa oração, não. Essa oração não é inspirada pelo Espírito Santo. Mas toda oração baseada na palavra de Deus, fundamentada na palavra, o Senhor ouve a tua oração. Agora tem uma coisa, espera a resposta. Espera a resposta. Que tem oração que demora anos. Israel orava pela restauração de Israel há séculos passados. Depois de mais de 400 anos, nasceu Jesus, né? A profecia de Isaías, quantos anos durou? Aí o apóstolo fala, se cumprindo a plenitude dos tempos, nasceu Jesus. Nascido de mulher, nascido sob a lei. E a tua oração pode não responder hoje, irmão, mas a oração, pela fé, o Senhor ouve. Quantos pais têm orado pelos filhos anos? E o Senhor não respondeu e partiram para a eternidade. Mas no dia da partida da eternidade, o filho voltou para Jesus. Já dei esse testemunho aqui desse médico. Filhos de crentes nascidos na igreja, se formado, se tornou um grande médico e tal. E o pai e a mãe se envelheceram, eram jovens na igreja, se envelheceram. Teve os filhos, se envelheceram, ficaram velhinhos, e a própria idade os levou para a eternidade. Aí houve aquele incêndio no lugar, eles morreram, e o filho ficou sabendo, era o único filho, que o pai tinha morrido e a mãe, e ele foi lá. Aí quando estava andando no meio dos cacos, a casa era de madeira, queimada a casa, aí ele ficou olhando, aqui. Chegou num determinado lugar e deu uma paradinha lá, marca de 4 marcas. E naquela hora, o Espírito Santo falou com ele, aquele era o lugar onde teu pai e tua mãe oravam por você.
E naquele momento, irmão, ele fez uma reconciliação com o Senhor. Porque os filhos nós não perdemos desde que nós oramos. A oração a meu favor, a teu favor, não se perde, porque Deus ouve, Ele é fiel para cumprir. Mas espera no Senhor. Filho não se perde, viu, irmãos? Nem Jó perdeu os seus filhos. Porque quando Jó recuperou o seu sacerdócio, como que ele recuperou o seu sacerdócio? Deus tinha dado tudo a ele, mas para recuperar o sacerdócio, ele precisava orar e perdoar os seus inimigos. O Senhor abençoou o cativeiro de Jó. Se ele tinha 600 ovelhas, ele teve 1.200. Se ele teve 1.000 camelos, ele teve 2.000 camelos. Se ele teve 200 cabeças de gado, ele teve 400. Se ele teve uma propriedade, ele teve 2. É um exemplo aqui que estou dando. Mas uma pergunta. Tudo ele deu em dobro. E deu também 7 filhos e 3 filhas. Mas uma pergunta, mas peraí. Por que não deu em dobro 14 filhos e 6 filhos? Não, ele deu. Deu em dobro, irmão. Deu em dobro, sim. Que os filhos dele partiram dessa vida para outra, está vivo. Os que estão lá na eternidade, os que estão aqui, foram 14 filhos e 6 filhas. Nem os filhos se perdem. Tudo deu em dobro, mas essa soma de 14 aí não existe. Mas por quê? Que estão vivos, prova da nossa eternidade. Muito bem, vamos lá, meu irmão. Orando fundamentado na palavra, para isso precisa ter fundamento na palavra. Um conselho aqui, que Jesus disse para nós. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e ser-lhe dado. Eu vou pedir a morte do irmão Gilberto. Não, eu vou pedir. Não vai ser ouvido, viu, irmão? Porque a palavra de Deus não é essa que está em mim. Essa oração não é ouvida. Perdoa, meu irmão, ter usado o nome do irmão, viu, meu irmão? Agora, quando eu oro aqui, Senhor, abençoe meu Gilberto. Faça ele prosperar. E começa no lugar certo, viu, irmão? Espiritualmente e materialmente. O Senhor se agrada porque isso é palavra de Deus. Então, Senhor, ouve a minha oração e o abençoa primeiramente espiritualmente, e depois o abençoa espiritualmente. Então a oração, segundo a vontade de Deus, ela é ouvida. Não duvide da tua oração. O diabo gosta de colocar dúvida na oração. Fale com Deus. Fale com Deus com respeito, com consideração. Tenha esse diálogo com o Senhor, que está pronto para ouvir. Espere Ele responder. E peça ao Espírito Santo que ilumine para poder entender como é que o Senhor fala. Deus fala de diversas maneiras. Olha lá no caminho de Emaús. Jesus não falava com os discípulos e ninguém percebia que era Jesus que estava falando. Ninguém percebia. Estavam lá os discípulos conversando com ele, mas você é o único que não sabe que ele foi varão poderoso, foi isso. Foi. E Jesus falando com ele, era necessário que essa escritura se cumprisse, tal, eles andando, e andou um longo caminho. Só depois que foram perceber. E muito cuidado com determinadas respostas rápidas, viu? Que não é o Senhor que fala, não. Às vezes é o homem que fala. E o homem é mestre para ficar prometendo vida quando a morte está próxima. E até em nome de Deus. Até em nome da verdade. Porque a palavra de Deus diz que o Satanás, nos últimos momentos, ele se manifesta como um ministro da verdade. Mas nós cremos
que ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus que são usados pelo Espírito Santo para dizer a verdade segundo a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho, né? Os crentes oraram conscientes dos obstáculos. Nós vamos olha, eu não sei o que está acontecendo, mas poderemos enfrentar grandes obstáculos. E devemos orar ao Senhor, falar, Senhor, olha para as suas ameaças. E uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja perseverante, não podemos desistir. A igreja cheia do Espírito Santo suporta a oposição. E é claro que vamos receber rejeição e oposição. Mas todos aqueles, como diz a palavra de Deus lá, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim, que todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguição. É perseguição do vizinho, perseguição no trabalho e até perseguição na igreja. Acontece tudo isso. Então, não estranha. Quando forem perseguidos, persevere. Não importa, irmão, porque a vida aqui é uma só. Esse tempo aqui, esse tabernáculo que vai se desfazer para receber um tabernáculo glorioso. Para nós estarmos livres do mal, livres do pecado, livres da presença do mal, precisamos deixar esse tabernáculo. Ou na nossa partida, ou no dia da volta de Jesus. Então nós temos que ter ousadia para suportar os outros. E ousadia nos dons espirituais. Foram cheios do Espírito Santo e enchidos do Espírito Santo diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja. Nosso prato de asa de hoje é feito no livro de Atos. Os dons são manifestos, é o que dá o crescimento à igreja. Irmão, tem dom? Usa. Deus lhe deu os dons? Usa. Não se acanhe. Tem os dons. E os dons são diversos, irmãos. São diversos. São diversos dons. Tem os dons do Espírito. Tem os dons naturais. Use para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. E ousadia na exposição da palavra de Deus, irmão. Não tenha medo de falar da palavra de Deus. Mas fale a palavra de Deus. Fale da palavra de Deus sem medo. Não importa. É o Espírito Santo que trabalha. É Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha. Fale. Porque uma palavra pode doer. E uma palavra, ela sai, ela fere. A pessoa ainda que te dê as costas, mas ele leva aquela palavra. E muitos até podem nos evitar com medo da palavra. Tá bem? Que Deus abençoe, meus irmãos. Andamos por aqui um pouquinho dentro desta lição. Continue estudando a lição. E vimos que uma igreja pentecostal, a sua característica se torna visível e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. E um versículo bíblico diz para nós que queremos conservar o Espírito Santo em nós. Está escrito na palavra de Deus. Enchei-vos do Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Como é fácil cumprir as concupiscências da carne, mas cheio do Espírito Santo, nós conseguiremos fazer a vontade de Deus. Próxima aula é uma igreja cheia de amor. Esse ponto é muito importante para nós. Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus.